Nesse dia tão especial, eu quero saudar você com a paz de Jesus Cristo. Essa paz que esteja na sua vida, no seu comportamento, no seu pensamento, nas suas ações. Que ela te acompanhe como um manto, onde você se sente protegido das lutas, das adversidades que muitas vezes se encontram em nossos caminhos. Mas não vamos desistir. E tenho algo interessante para compartilhar com você. Por que não dizer algo de uma maneira extraordinária, que é uma passagem do livro sagrado, que se encontra no livro de Tiago, no Novo Testamento. Vamos ler Tiago, capítulo 3, o versículo 17 e o versículo 18, que fala assim para nós, esta pérola que está sendo nos concedida, e agora vamos desfrutar deste momento. Mas a sabedoria que vem do alto é primeiramente pura, depois pacífica, moderada, tratável, cheia de misericórdia e de bons frutos, sem parcialidade e sem hipocrisia. O versículo 18 diz: ora, o fruto da justiça semeia-se na paz, para os que exercitam a paz. Olha só que pérola! Ela está nos mostrando uma sequência de coisas que a gente pode exercitar. E onde é que tudo isso chega? Por que a gente precisa exercitar esse ensinamento? Porque a gente precisa estar se apropriando, estar sempre tendo um cuidado de regar a nossa fala, o nosso pensamento, as intenções, os intentos que saem de dentro do nosso coração. Porque a gente, numa existência tão curta, a gente precisa cuidar de tantas coisas. Se a gente for observar, o tempo que o sujeito tem de vida, seja ele uma brevidade para alguns ou uma vida longa para outros, independente de como a pessoa entenda isso e interprete isso, a gente pode também pensar o seguinte: quantos momentos que você está aproveitando para fazer algo, ou você está desperdiçando esse tempo? Por que essa pergunta? Porque durante a nossa existência, a gente trava muitos embates, mas quando a gente tem uma orientação, a gente tem um guia, tem um norte, tem objetivos e tem metas dentro de um caminho que está todo organizado, eu só preciso ter certos cuidados para preservar coisas que são valiosas, para que elas não venham a se perder por descuido meu, por negligência, por falta de atenção, por falta de cuidado, enfim. A palavra, ela transforma a nossa vida. Porque o ser humano, então, ele pode ser perfeito? Ele pode chegar a um nível de perfeição? Ele já tem um caminho traçado onde ele pode ir melhorando de níveis? A palavra é a palavra que transforma vidas. E se formos observar, tem inúmeros textos bíblicos que comprovam o que eu estou falando em relação à mudança de vida. E talvez você que está aí ouvindo, você já tenha visto ou vivido também essa experiência de transformação de vidas, porque a palavra, ela tem esse poder. Quer queira o ser humano entender ou não, a palavra, ela é poderosa para transformar vidas. E não só transformar vidas, como também manter em abundância, no sentido bíblico, no sentido existencial, no sentido de comunicação direta com o Pai, com o Filho, com o Espírito Santo, a Trindade Santa, quando ela chega e encontra um lugar onde pode habitar dentro da sua permissividade, porque Jesus, ele bate a porta. Ele não invade a residência de ninguém. Ele quer ser convidado
e ele espera ser convidado. Ele bate a porta. Então, quem abre a porta e o recebe, ele faz morada. E ali acontece transformação, ali acontece abundância, ali acontece uma mudança de um nível onde os seus olhos materiais não conseguem mensurar, porque é de um nível muito mais elevado do que a gente possa imaginar. Mas essa passagem aqui, ela nos traz essas pérolas que nos é concedida através da epístola, da carta Tiago, e a gente entende muito bem que a sabedoria, que ela vem do alto, já passamos a entender que não é qualquer sabedoria. Existe a sabedoria humana, sim. Existem níveis de inteligência que às vezes até se confundem com sabedoria, com conhecimentos, que são coisas diferentes, mas muitas vezes se confundem por ter essa proximidade dentro do que a gente entende ou interpreta. Mas a sabedoria que vem do alto, ela é pura, ela é diferente e ela acontece a partir de uma sequência. Por quê? Porque primeiramente ela é pura e depois pacífica. O que é que a gente entende por pacífica? Ausência de guerra, lugar tranquilo, lugar que não está turbulento. Então isso nos arremete à compreensão de quê? De paz, algo pacífico, moderado, ou seja, equilibrado, nem o excesso, nem extremo, moderado, equilíbrio. É o que muitas vezes precisamos para tomar determinadas situações, determinadas posturas. É equilíbrio. Então, moderada, uma característica da sabedoria que vem do alto. Tratável. Por que tratável? Porque é muito importante quando a gente aprende uma coisa chamada comunicação. Como eu me comunico com o outro? Existem muitas formas de comunicação. Mas quando eu começo a tratar bem as pessoas, elas se sentem bem. Eu me sinto bem. E também posso ter isso de volta no tratável. Então, a gente observa quantos caminhos que a sabedoria ela nos dá para transitarmos no tratável, no viver bem, no comunicar com as pessoas de uma maneira clara, sem confusão, sem problema, sem discórdia. Mas além de ser tratável, ainda nos leva a aprofundar mais ainda esse entendimento, cheia de misericórdia. Às vezes a gente pede misericórdia a Deus que perdemos até a conta de tantas repetições, mas muitas vezes não somos misericordiosos com o nosso próximo. Às vezes se dá lugar a uma fala inadequada, a um comportamento impulsivo, onde é alimentado às vezes por uma raiva, uma indignação, e isso nos tira do lugar do moderado, do pacífico, do tratável, do cheio de misericórdia e da sabedoria que vem do alto. É perder muito. E a gente não está aqui nessa existência para estar perdendo, não. A gente precisa também ganhar, porque se a perda ela te leva a uma compreensão de algo, então não é uma perda, é algo que está te levando para um outro nível melhor. Mas quando eu falo em relação a isso aqui, é perder sim, e perder muito. Outra coisa, de bons frutos. O que é bons frutos? Todas as estações do ano, espera-se todo um ciclo de um processo natural que já é programado, já ordenado, né? Não tem variação. A árvore que vai frutificar, que vai produzir manga, vai ser sempre manga. A árvore que for produzir acerola, vai ser sempre acerola. Porque isso já é uma organização da própria natureza, tudo já programado
tudo muito organizado dentro de um ciclo, de um processo natural da própria existência da planta. Então, ou da árvore frutífera, ou da árvore que às vezes ela não é frutífera, mas também traz benefícios também para o ser humano. Quando a gente observa bons frutos, a gente pode imaginar um fruto muito bonito, boa qualidade, um sabor agradável. A gente nunca quer pensar em um fruto ruim. Quem for comprar fruto no supermercado vai escolher os melhores. E se for uma pessoa que tem experiência com frutífera, raramente ela vai confundir também a qualidade dentro da fruta, porque às vezes a fruta está muito bonita por fora, mas por dentro ela pode estar estragada. Então, pessoas que têm muita experiência, elas também podem entender que aquele fruto está muito bonito por fora, mas a qualidade dele não é boa dentro. Outra coisa muito interessante, quais são os frutos que a gente produz? São os frutos através das obras que fazemos, através do tratável, como eu trato as pessoas, são os frutos dos nossos lábios, aquilo que falamos, aquilo que decidimos, e muitas vezes é uma palavra tão autoritária, às vezes é uma palavra tão pesada para quem ouve, que até funciona como se fosse uma navalha de ferir, vai ferir aquelas palavras. Por quê? Porque não é um fruto bom. Esse fruto, ele não tem qualidade boa. Então a árvore pode estar doente. E a árvore doente, ela pode ser tratada ou pode ser cortada. Então, se eu tenho a oportunidade de dar bons frutos, que eu posso o quê? Parar e repensar, porque tenho todo um guia, tenho todo um norte que me leva a mudanças sem sacrifícios, sem pedir nada além daquilo que eu possa fazer. A palavra ela está ensinando, ela está orientando passo a passo. Quem decide sou eu, mas o passo a passo estará aqui. E todas as minhas decisões têm consequências. Então, tem consequências quando eu trato bem as pessoas, quando eu uso de misericórdia, quando eu sou uma pessoa pacífica, quando eu sou uma pessoa da paz, quando eu produzo bons frutos. Então, tudo isso tem consequências sim, porque há um retorno nessa vida. E há um retorno muitas vezes para os nossos descendentes. Então, o que é que a gente está produzindo hoje? O que a gente quer produzir hoje? Outra coisa, além de bons frutos, sem parcialidade, sem hipocrisia. Então, existem coisas aí que vai minando e a gente tem que ter um certo cuidado para que esse fruto, ele não venha a se estragar. Às vezes o fruto tem boa qualidade, a árvore é uma árvore excelente, mas o fruto, ele também pode se estragar. O versículo 18, ora, o fruto da justiça semeia-se na paz para os que exercitam a paz. Então, se é exercitar a paz, a gente entende processo. Simplesmente da hora para outra, eu sou a pessoa da paz. Então, processos são mudanças. E mudanças, elas podem sim ser repentinas. Mas existem mudanças que são processos minuciosos, detalhes quase imperceptíveis, mas está acontecendo algo ali no sujeito. E quando a pessoa, ela decide seguir um caminho de paz, ela passa a ter um encontro com bons frutos, ela passa a ser uma pessoa pacífica, tratável, de misericórdia. Ela conhece ou passa a conhecer e crescer dentro dessa sabedoria que vem do alto. Então, que essa pérola, ela esteja em nós, trazida hoje, a partir dessa epístola de Tiago, para os nossos corações, para que a gente possa exercitar cada vez mais isso. Ah, mas eu não consigo exercitar. Dá o primeiro passo. Por quê? Porque quando você dá o primeiro passo, é o passo da sua decisão. Abra o coração para Jesus. Não feche o coração para Ele, não. Ele é um amigo fiel. Ele entende. Ele entende aquele que não produz bons frutos.
ele entende a árvore que produz bons frutos e ele é a cura para a árvore que está doente, a árvore que está cortada, a árvore que não consegue dar um fruto agradável, mas ele consegue mudar toda essa situação, porque ele age no nível da transformação de vidas. Então, um abraço para você, que a paz de Jesus esteja na sua vida. Abra o coração para Ele, aceita Ele na tua vida como Senhor, como o governador da tua vida, que rege a tua vida em todos os âmbitos, em todas as áreas, e que você possa ser feliz e viver cada dia adverso ou não, mas que esteja sempre com Jesus do seu lado. Convide Ele, aceita Ele, abre o coração para Ele, porque Ele te ama, Ele quer estar com você. Então, um abraço para você, essa pérola, ela fique no teu coração, transformando, agindo e levando você para processos cada vez mais excelentes, para a glória do nosso Deus Trino. Até mais e fica na paz de Jesus.